Boa noite. Como ele disse, nós vamos começar falando sobre a mentalidade revolucionária. Mas, antes disso, e aquele instrumento esquisito ali, nós passamos umas 2 semanas bem turbulentas agora, né? Brasília pegando fogo, as coisas acontecendo lá na Europa, o pessoal explodindo um show com crianças e adolescentes, toda aquela treta com Reinaldo de Azevedo, né? O rapaz da direita chucra. Como é que a pessoa xinga o outro de chucro, Danilo? Imagina um homem chegar para você, Flávio, e dizer, seu chucro. Daí você já tira a personalidade do cara, né? Não tá dizendo, miga sua louca, pare um pouco com isso, já tá feio. Mas, enfim, aconteceu muita coisa. E é bom que seja noticiado e tudo, mas o fluxo de informações ele tem um lado ruim. Que é o seguinte, as pessoas se prendem muito na espuma dos eventos. Só no que está acontecendo na superfície. Só que isso que está acontecendo tem causas mais profundas. É tipo, vamos usar a questão da espuma, a imagem do mar mesmo. Você vê ali a arrebentação, as ondas do mar ali na areia, mas as causas daquilo são as profundas correntes oceânicas que estão lá longe, que você não vê e que movimentam massas de água absurdas em tamanho, mas você só vê aquela ondinha quebrando ali do lado. E onde entra o papel do intelectual nisso? O papel do intelectual, do homem de estudos, é observar o fenômeno das ondinhas aqui quebrando na areia e daí explicar, compreender e, se possível, modificar ou não aquelas correntes oceânicas profundas lá dentro. Mas, primeiramente, não é nem a modificação, mas a observação e compreensão. Nós, todos nós, a não ser que você tenha sido congelado há 300 anos e tenha sido reavivado hoje, nós padecemos todos da cultura brasileira do imediatismo. E, de certa forma, do ódio ao conhecimento. Né? Tem coisa mais brasileira do que você tentar explicar a alguma pessoa e a pessoa dizer, não, isso aqui eu já sei. Quem nunca passou por essa experiência ou foi o autor dessa experiência? Né? E aí tem um grande problema, porque quem já sabe não aprende. É simples assim. Se você já sabe, não tem como você aprender. Então você vê esse fluxo inteiro de acontecimentos. Os comentários são os mais rasos possíveis. E é exatamente onde entra esse tipo de evento e palestras como essa, para tentar jogar uma luz nas razões mais profundas das coisas. E, basicamente, é isso que nós vamos fazer hoje. Olha só, para falar de mentalidade revolucionária, nós temos que falar o seguinte, o que é propriamente uma mentalidade? A mentalidade não é uma mera opinião, não é um mero capricho, não é nada disso. A mentalidade é algo que todo o seu imaginário está dentro dele. Sua imaginação inteira está dentro dela. Todas as possibilidades de ação estão dentro dela. Então, quando alguém tem uma determinada mentalidade, tudo que ela vai fazer, todas as coisas que ela vai decidir, estarão de acordo com aquela mentalidade que ela tem. Então, sei lá, isso é muito comum. Gente que tem crença limitante de merecimento. O cara, no fundo, sei lá, ele padeceu algum trauma, alguma situação de família, ele acha que ele não merece as coisas. Então, quando as coisas começam a ficar boas, aquilo dispara um alerta inconsciente dentro da cabeça dele e ele começa a se sabotar. E ele vai fazendo tudo para dar errado o negócio. É uma crença limitante. Ou seja, essas ações que ele está tomando agora, que parecem superficiais, na verdade estão ancoradas dentro de um conjunto de experiências dele. Isso é uma mentalidade. Quando nós falamos em mentalidade revolucionária, nós estamos falando nisso. Num tipo de mentalidade que estrutura o modo de ação das pessoas. Ora, esse tipo de mentalidade, ela é um fenômeno identificável na história. Você pode parar assim, vir investigando e dizer, não, aconteceu alguma coisa aqui. Daqui para trás as pessoas não pensavam isso. Daqui para frente elas passaram a pensar. Isso vale por volta do século XIV, século XV. Para cá, você percebe uma linearidade desse tipo de mentalidade. Passando pela Revolução Francesa, pelo comunismo, pelo nazismo, pelo fascismo, por toda essa questão ideológica do século XX inteiro, existe uma corrente contínua de mentalidade plenamente identificável. A primeira delas é o seguinte, a inversão do tempo. O que é isso? Eu acredito que vocês, aqui, imaginam que o passado já está pronto, o presente vai se fazendo, e o futuro você não sabe. Né? Isso é o senso comum. Tanto que a sabedoria popular plasmou nos ditados, né? O futuro a Deus pertence, ou seja, você não sabe o que aconteceu, não adianta chorar pelo leite derramado, ou seja, já aconteceu. Então, qual é o dado mais concreto da realidade humana? É a passagem do tempo.
Na verdade, nisto está todo o drama humano. Eu diria até que as ações humanas podem ser catalogadas naquelas baseadas na esperança e naquelas baseadas no desespero do remorso. Basicamente, isso move a história humana inteira. Para o homem dotado de mentalidade revolucionária, o que acontece? O tempo para ele é o contrário da gente. Ele acha que o futuro já está dado, e o futuro é a sua ideologia, e ela irá acontecer. Isso é uma certeza cabal. O futuro irá acontecer. Nisso daqui você já vê que deu uma mudança de chave. Ora, o futuro ele é incerto, mas para ele não. O futuro é certo, tão certo que será o futuro revolucionário da ideologia que ele professa. Uma frase que todo mundo diz e você escuta, e às vezes o cara já diz, acontece algum negócio, a pessoa faz. Em pleno século XXI, alguém fazer uma coisa dessa? Olha, isso daqui já indica que existe no tempo. Olha o que está por trás dessa frase. A pessoa acredita que o tempo ele vai caminhando para o progresso. Para um progresso, um progresso, um progresso, um progresso. Eu lhe pergunto, quem disse? Se a própria estrutura da natureza do tempo é a incerteza do futuro, como você pode supor que todos os atos levam a um progresso contínuo? Já é impossível de pronto. Né? Então você pensa, não, mas aqui a gente tem técnicas, tem não sei o quê, tem computadores, tem laptops. Aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Alguém saberia me dizer o que é isso? Quem está ligado no History Channel? Né? Além de nazistas e ETs, o History Channel também passa algumas coisas assim. Isso aqui é o chamado mecanismo de Anticítera. Ele tem mais ou menos 2000 anos. Foi encontrado nos restos de um navio romano. E pegaram lá várias coisas. Tinha estátuas, tinha não sei o quê, um negócio muito massa. E encontraram essa peça lá. Bora pegar, está aqui, né? Vamos pegar. Ninguém deu muito valor a princípio. Depois começaram a estudá-la. Fizeram raio-x, fizeram um monte de coisa e descobriram o seguinte. Essa peça, ela era cheia de engrenagens altamente complexas e que na ponta dela, se você inserisse um dado e fosse rodando a manivela, ela era capaz de dizer o dia do ano, o mês e o ano. Você começasse a rodar, ele dizia, sei lá, daqui a 10 anos em tal dia. Rodava, rodava, rodava e o ponteiro dava a estação da Lua que estava, o ano, a posição dos planetas conhecidos, a posição do zodíaco, a data do próximo eclipse, do eclipse antecedente, e ainda a data das Olimpíadas, que existiram e que existirão. Ou seja, é um computador mecânico. Você insere dados e ele dá um resultado. Nossa, somos avançadíssimos, não é verdade? Olha a estrutura dele. Aqui era a manivela central, e ali ela ia rodando todos esses eixos, que davam cada um com precisão absoluta esses dados. Vocês sabem o que é isso? A bateria de Bagdá, descoberta na década de 30, se eu não me engano. E basicamente o que é uma bateria? É um mecanismo que através de uma determinada reação química, ela gera uma carga elétrica. Encontraram esse pote com uma barra de cobre, um cilindro de cobre oco, dentro uma barra de ferro, e corroídos, ou seja, estavam imersos em alguma solução ácida. E foram feitos testes com isso e gerava, sei lá, 1 volt, era 2 volts, mas havia vários, então elas poderiam até ser combinadas. Aí eu lhes pergunto, há 2000 anos, energia elétrica numa bateria. Para quê? Ninguém sabe até hoje. Mas o fato é que existe. Então, avanço técnico? Nem tanto. O século XXI não é tão pródigo assim. Aí você pergunta, que tipo de avanço nós estamos para nos gabar de que tivemos um grande progresso? Avanço educacional? Bem, quem esteve aqui na última jornada Quebra-Quilos, bem vê que não é verdade? Só a nível de comparação, por exemplo, se você pega os professores medievais, primeira coisa, eles tinham que comentar capítulo por capítulo da bibliografia indicada. E se ele não fizesse isso, era considerado vergonhoso. Como era considerado extremamente vergonhoso também se ele deixasse os assuntos mais difíceis para o final da aula e não comentasse. Ele era causa de riso e zombaria no lugar. Ademais, ele tinha que planejar o tempo perfeitamente para que todos os assuntos fossem encaixados naquele tempo de cada aula, senão ele também era zombado. E como as primeiras universidades, basicamente, eram grupos de estudantes que pagavam para grupos de professores, se ele não conseguisse pelo menos uma audiência de 5 estudantes voluntariamente, não tinha lista de chamada,
ele perdia o salário do mês como se não tivesse nenhum. Imagine se isso fosse aplicado hoje. O que quer dizer? A maioria dos professores que zombam da Idade Média como Idade das Trevas não tinham condição sequer de pisar numa sala de aula medieval, no final das contas. Avanço educacional? Nem tanto. Quando você fala que o futuro está certo, o que você está fazendo é o seguinte: a corruptela de um negócio que todos conhecemos como juízo final. A mentalidade revolucionária ela surge no bojo da decadência da Idade Média, da civilização cristã. O que seria o juízo final? O juízo final é o seguinte: é um evento que está supratemporal, acima do tempo, e por ele estar acima do tempo, ele abarca o início e o fim da história. De modo que, abarcando o início e o fim da história, ele é capaz de saber o valor de cada ato em função do conjunto da história. Então, só faz sentido você falar em sentido último da história, em progresso, se você sabe quando ele vai terminar. Quem aqui sabe quando a história termina? A gente pode simplesmente entrar em um, sei lá, como aconteceu no Império Romano, caiu tudo, os bárbaros tomaram conta, depois teve outra fase, depois subiu o renascimento. E aí? Tudo pode acontecer. Não existe uma linearidade. A gente tem uma ideia de finitude e de progresso, por exemplo, na nossa vida pessoal. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo aqui vai morrer. Inclusive hoje. Pode acontecer. É um dado. A vida humana é limitada. Portanto, todos nós podemos falar num progresso da vida humana, do nascimento até a morte. O grande problema disso é quando você transfere essa percepção de tempo da sua vida privada para a história como um todo. Né? Como eu disse no começo, a linearidade do tempo é o maior dos dramas humanos. O maior de todos é o tempo ser linear. E você não tem o que fazer. Já imagina, para pensar, o quão desesperador é isso. Você não tem o que fazer. Você nem pode pará-lo, você não pode adiantar, você não pode voltar atrás. É uma coisa que se impõe a você e você tem que sobreviver com aquilo. Todos passamos por esse drama. Inclusive, eu trouxe aqui umas coisas interessantes, bem interessantes. Sabem quem é essa? Brigitte Bardot. Bonitinha, né? Se chalerasse, dava para a pessoa, né, conversar com ela. Brigitte Bardot. Para não dizer que eu só vou trazer imagens femininas, Marlon Brando. Jovem. Marlon Brando. Sabe quem é esse? Cronos devorando seus filhos. Cronos, cronômetro, cronometrar, o tempo. Cronos tem 6 filhos, 3 mulheres, 3 homens. As mulheres eu esqueci, os homens são Zeus, Hades e Poseidon. E ele devora seus filhos, segundo a mitologia. De fato, realmente, Cronos devora seus filhos. Né? O tempo devora seus filhos. Os gregos estavam corretíssimos. Então, beleza. Nós temos essa inversão do tempo, em que o revolucionário ele sabe que o futuro dele é certo e tudo depende daquele futuro. Qual o problema disso? Se lembra que eu falei do juízo final? Que ele vai medir o valor de cada ato. O ato do revolucionário ele só pode ser medido em vista do futuro, não é verdade? Acontece que o futuro ainda não chegou. Então você não tem como medir o valor do revolucionário, do ato dele, a não ser por uma coisa. Conforme o ato traga esse evento revolucionário mais para perto, ou se afaste mais. E aí entra a segunda inversão da mentalidade revolucionária, que é a inversão da moral. Que é o seguinte. Vocês viram essa imagem circulando na internet? Essas pessoas estão aí com um cachimbo de crack gigantesco, com a seguinte, a Craco Resiste. É um movimento de apoio à Cracolândia. Assim, vocês estão entendendo isso? A galera está no movimento de apoio à Cracolândia. Aí você pergunta, cara, que ridículo. Como você faz um negócio desse? Não é. Entenda o que está acontecendo. Para essas pessoas, o que está acontecendo na Cracolândia é um negócio chamado luta de classes. São os opressores contra os oprimidos. De modo que, o primeiro estágio da mentalidade revolucionária, tudo aquilo que apresse a revolução, ou seja, em favor dela, é bom.
tudo aquilo que a atrase é mal. Então não parece ridículo. Está perfeitamente encaixado. Essas pessoas pensam assim de fato. Não é só canalice, não é só estupidez. É uma mentalidade. Eles de fato pensam desse jeito. Pegue a Revolução Francesa, que todo mundo aqui aprende na escola que foi uma maravilha. Que na verdade foi uma carnificina sem tamanho. Aquilo ali. Teve uma região, a Vendéia, que o pessoal botava mulheres, crianças e homens em navios e afundava os navios com eles dentro. E isso era considerado lindo, porque eles eram inimigos da revolução. Percebe? E não se considera isso um ato mau. Por quê? O critério de maldade e bondade não é um critério em si, mas é um critério quanto mais se aproxima do futuro revolucionário, quanto mais atrasa o futuro revolucionário. É por isso que esse pessoal, não sei se vocês já tiveram a experiência ou foram esse tipo de pessoa, tipo eu. Esse pessoal, eles se sentem o suprassumo da humanidade. Eles caminham assim, ó. Você fala, eles lhe olham com ar de desprezo por cima dos ombros e continuam caminhando. Eles se sentem um tipo superior de pessoa. Todo revolucionário se sente um tipo superior de pessoa. Por quê? Como não se sentiria? Ele está lutando pelo futuro revolucionário que trará um mundo melhor para todos. Ele é o estandarte da revolução. Ele luta pelo futuro. É claro que ele é superior a você. Você luta pelo futuro? Não, ele luta pelo mundo melhor. Che Guevara mesmo se achava um tipo superior de homem. Pegue todo o movimento ariano nazista, eles se achavam tipos superiores de homem. Todo revolucionário ele tem essa empáfia moral. Né? Inclusive essas pessoas. Vai tentar discutir com uma pessoa dessa. Ela vai lhe olhar com ar de desprezo profundo. Profundo. Inclusive, isso aqui é na mesma Cracolândia. Como? Prestem atenção nisso. Vocês vão entender muito do que acontece assim. Já aconteceu na vida e vai acontecer mais para frente. Como o ato do revolucionário ele é bom na medida em que adianta a revolução, ele é moralmente mais correto do que o ato mais virtuoso daquele que não é revolucionário. Essas duas imagens. Está bem clara em qual delas está a virtude. Mostre isso num CA, mostre isso num DCE, mostre isso numa reunião dessas coisas aí. Eles vão achar isso aqui o máximo, e eles vão dizer que isso aqui é fruto de alienação da igreja machista e opressora, que está contra a luta de classe. Vocês estão vendo? É disto que se trata. E o que eu quero dizer no final das contas é que é o seguinte, não é mero capricho, não é nada. Essas pessoas, eles pensam de fato desse jeito. Todos pensavam assim. Os revolucionários franceses pensavam assim. Os comunistas pensavam assim. Os nazistas, os fascistas pensavam assim. Absolutamente todos. A inversão da moral. Isso foi Brasília. Agora, né? Mas, Pedro, como é que eu identifico bem onde está a mentalidade revolucionária? Simples. Sempre que existir um projeto em que alguém diga assim, faça o mal, e do mal brotará o bem, existe a mentalidade revolucionária. Sempre que alguém, em vista do futuro melhor, do mundo melhor, justificar todo tipo de criminalidade existente, ali é a mentalidade revolucionária pura. E você pergunta, como é que eu discuto com uma pessoa dessa? Não tem como. Por quê? O revolucionário não é convencido, ele é curado. É diferente. Se você tem, sei lá, um bruxo fazendo magia negra com um pedaço de corpo de criança, você não chega para ele para discutir como a bruxaria é ineficaz. Você simplesmente chama todo mundo e diz, galera, olha a cabeça do menino aqui dentro da sopa. É isso que você faz. Você tem que mostrar o absurdo da mentalidade. Não adianta você chegar aqui e dizer, gente, mas o crack faz mal. Não adianta. É você mostrar assim, cara, o que você está fazendo é destruindo as pessoas. É isso que você quer, destruir a vida da pessoa, até ela ficar constrangida e destruí-la na base da moralidade de que importa um futuro melhor. Essa é a maneira de argumentação. Não tem outra. É por isso que às vezes o pessoal vai discutir e vai discutir o conteúdo das ideias. Não adianta, a mentalidade toma formas e formas e formas. Os conteúdos são vários. Se você pegar, por exemplo, Cuba prendia homossexuais.
E aqui o movimento revolucionário de esquerda, LGBT na veia. Por quê? Não importa o conteúdo. O conteúdo é camaleônico. Ele vai mudar. Você pega o comunismo. Qual era o problema do comunismo? A luta de classes e formar o tipo superior do homem soviético. O que era o nazismo? Esqueça a luta de classe. A questão é biológica. Mudou inteiramente o conteúdo. Mas a forma, a estrutura da mentalidade permanece a mesma. Exatamente isso que acontece. O que é que a galera acha? Não, vamos tocar fogo em tudo. Disso aqui vai sair alguma coisa boa. Ou seja, destrua tudo. Depois que destruir tudo, um mundo melhor nascerá. Vai nessa, desse jeitinho. Disso daqui, decorre uma outra parte da mentalidade revolucionária, que é a inversão sujeito-objeto. Ora, nós já vimos a primeira. Qual é a primeira? A inversão do tempo. Qual é a segunda? A inversão da percepção da moral. A terceira é a inversão do sujeito e objeto. O que isso quer dizer? Vejam só. Se eu sou o portador do mundo melhor, se eu sou o portador do futuro revolucionário, então aquela pessoa que me atrapalha, ela deve ser eliminada pelo bem do futuro revolucionário. E quando isso acontece, a culpa não é minha. A culpa é dela, que me obrigou a fazer isso, porque ela estava empatando um futuro grandioso. Ela me obrigou a fazer isso. Então o cara está lá no paredão, com a cara lá para ser fuzilado. Quem é o carrasco? É o cara que está amarrado. Ele é o carrasco. A pessoa vai se sentir ofendidíssima por ser obrigada a matá-lo. Na verdade, Himmler, o cara que tomava conta dos campos de concentração, dizia-se que ele ficava puto com os judeus quando mandavam uma leva deles morrer. E dizia, por que é que os judeus me obrigam a fazer isso? Como é que eles me obrigam, esses canalhas, me obrigam a fazer uma atrocidade dessa? Por quê? Ele está sendo obrigado, tadinho. Nessa imagem aqui, Céu Fêmea, jogando água, foi uma palestra do arcebispo, e elas começaram a agredi-lo. E ele pacientemente ficou lá, com as mãos postas, em oração, enquanto tudo acontecia. Quem vocês acham que mais se ofendeu aqui? Foi elas. Elas se sentiram ameaçadíssimas e agredidas por ele. Aí vocês entendem melhor, quando você tem uma universidade, uma sala com 50 pessoas, surge uma voz dissonante. Todos se sentem agredidos por aquele cara, ou por aquela menina. 50 pessoas, aí a professora entra em discussão com ela, aí vem um abaixo-assinado, vem manifestações de apoio ao professor, 200 professores se juntam, mais os 400 alunos, e quem é o agressor? É a pessoa que está sozinha. Entendam, isso não é apenas canalice. Não é apenas, é também. Mas não é apenas canalice. É um modo de pensar. É parte da mentalidade revolucionária. Ou, por exemplo, isso aqui foi, se eu não me engano, Catedral de Buenos Aires. Eu não trouxe o vídeo, mas é fantástico porque é o seguinte, o pessoal se juntou ao redor da catedral para não deixar que eles tocassem lá. E aí eles ficaram de braços aqui, né, juntos, formando um escudo humano e rezando. E as pessoas estavam loucas, o movimento LGBT estava ensandecido, gritando na cara delas, cuspindo, batendo nelas e elas rezando o texto. E aquela recitação do texto os feria de morte. Por quê? Claro, além da possessão demoníaca, por que isso acontecia? Porque simplesmente eles estavam se sentindo agredidos por aqueles que não estavam deixando o futuro revolucionário acontecer. Percebe? Eu tenho aqui mais algumas coisas, eles pichando a galera, e essa imagem aqui, dessa criatura não identificada, que até hoje eu não sei do que de fato se trata, mas ela cuspindo no rosto do rapaz. Se vocês tiverem curiosidade, depois botem Catedral de Buenos Aires. Acho que isso foi em 2013, se eu não me engano. Eles estavam loucos e furiosos. Beleza. Eu disse tudo isso. Deixa eu botar uma imagem melhor aqui para ficar tirar dessas bestas. Mas ótimo. O que é que você quer dizer, Pedro? Levando-se em consideração tudo que a gente está vivendo. O seguinte. Vamos voltar ao início da palestra. A questão das espumas do acontecimento. Se você não perceber que existe tudo isso por trás, o cara termina embarcando na luta contra o que ele acha que é a mentalidade revolucionária, a revolução naquele momento,
quando na verdade ele está ajudando o movimento revolucionário. E como isso acontece? Simples. Se você tomar apenas a face externa do movimento revolucionário, você vai atacar aquilo com a mesma mentalidade. Explico. Você pega, sei lá, um libertário de hoje, ou mesmo alguns liberais. E aí eles endeusam o mercado. Tudo é o mercado. O mercado é o fim. A liberdade é tudo o que importa. A liberdade não é um meio para, a liberdade é um fim em si mesma. O futuro perfeito é um futuro com a plena liberdade. Em nome dessa liberdade vale tudo, inclusive mata-fetos. Aí você vai combater o PT. Eu sou um libertário combatendo o PT. Não, filho. São duas mentalidades revolucionárias com formatos diferentes se chocando. Elas simplesmente vão se somar. Elas apenas vão se somar. Aliás, você vê isso demais. Isso aconteceu aos montes de 2015 para cá. Aos montes. Se você pegar também, sei lá, pegue mesmo a luta contra as drogas. O que está por trás, tanto da luta contra as drogas, como da questão do crack resiste? O que no final das contas move isso? Move isso uma pretensa liberdade. Move isso a dissolução das casas. Move isso muita coisa que vai contra o que nós entendemos como a civilização judaico-cristã, como a moral judaico-cristã. Então, quando você tem esses movimentos inteiros acontecendo, você tem que perceber o que de fato está por trás deles. E você não tem como perceber isso se debatendo nas ondinhas da praia. Você só tem como perceber isso compreendendo as correntes profundas do acontecer histórico. Então, só peguem esses pontos que nós falamos. A inversão do tempo, a inversão da moral e a inversão sujeito e objeto. Agora façam uma análise. Primeiro, quanto disso está em você? Esse é o primeiro ponto. Quanto dessa mentalidade nós temos? Cara, nós temos muito disso. Todo mundo aqui tem muito disso. Pelo simples motivo que nós nascemos nisso, nós somos criados nisso, nós somos instruídos nisso por longo tempo. Você imagine, por exemplo, que é um sistema educacional que sequestra uma criança 5 vezes por semana, 6 horas por dia, durante 15 anos. Já pararam para pensar nesses números? Imagine se você, por exemplo, sei lá, fosse colocado para praticar violão 5 dias por semana, 6 horas por dia, durante 15 anos. Meu amigo, você ia tocar violão com força, viu? Você ia ser o melhor músico desse país. Não tem como você passar por toda essa situação sem ser manchado por ela, sem de certa forma ser moldado por ela. Não há como isso acontecer. Então, primeira coisa, todos nós temos que ter consciência que temos parte disso dentro da gente. E vendo isso, nós também vemos que tem nos outros. Façam agora um exercício de memória. E lembrem dos professores que já tiveram. Das frases que já foram ditas em sala de aula. Dos argumentos que já foram utilizados. Vejam tudo isso e vejam como não se encaixa perfeitamente na estrutura da mentalidade revolucionária. Perfeitamente. É assim, é uma luva. Casa direitinho. Então, basicamente, para não atrapalhar nosso amigo Flávio, eu acredito que isso, de certa forma, vai explicar e introduzir muito do que ele vai falar, porque aqui são as correntes profundas de uma mentalidade que está durando aí pelo menos uns 300 anos, mais um pouco. E Flávio vai falar de uma questão mais pontual, né, de agora. Mas no que ele for falar, prestem bem atenção como tudo não se encaixa na inversão do tempo, na inversão da moral e na inversão da percepção sujeito-objeto. E era isso. Boa noite, pessoal.